Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso de Cosmovisão. Hoje nós vamos falar sobre os elementos distintivos de uma cosmovisão reformada. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero indicar um livro para você. Olha só esse livro aí, do Michael Gorin, chamado A Introdução à Cosmovisão Cristã. Essa aula de hoje está basicamente expondo um capítulo desse livro, e eu quero indicar para você fortemente, você que quer entender mais sobre cosmovisão, você que quer aprofundar sobre esse assunto. Esse é um livro de introdução, mas que vai te ajudar muito a compreender esse tema, que às vezes as pessoas sentem que é tão difícil, né? Então vamos lá, elementos distintivos de uma cosmovisão reformada. Olha só esse texto. A Bíblia toda é importante para uma articulação de cosmovisão, não existindo um ou outro texto fundamental para essa elaboração. A Bíblia conta a história de como Deus criou o mundo perfeito, de como o homem estragou esse mundo perfeito e de como Deus está consertando esse mundo que o homem estragou. Olha só que interessante. Para que você possa ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo a partir de Deus, você não pode tratar de textos totalmente separados, ou de versículos, ou de livros bíblicos, independente do todo. Porque a cosmovisão reformada é uma exposição, ou é a maneira de ver o mundo a partir de Deus. E, obviamente, é preciso ter uma compreensão de toda a história, de toda a narrativa bíblica. E aqui a gente está tentando apenas propor um resumo muito simples. A cosmovisão reformada, ou o elemento que distingue essa cosmovisão de outras cosmovisões, de outras filosofias e ideologias, é o fato de que nós cremos num Deus que criou todas as coisas, num Deus que criou o homem, num homem que estragou tudo que Deus criou, e a forma que Deus agora está consertando o que o homem estragou. É mais ou menos esse um resumo bem simples, bem básico. Então, um dos pontos fundamentais para uma cosmovisão, nós já falamos isso nas nossas últimas aulas, é a ideia da criação. E eu quero te apresentar então a criação, o mundo como Deus planejou. Olha só o que Michael Gorin diz. A narrativa bíblica inicia com Deus, no princípio Deus. E que Deus Ele é? Talvez seja difícil para nós, depois de tantos milhares de anos dessas palavras terem sido escritas, sentir o impacto que essa expressão inicial deveria ter tido. Gênesis 1 foi escrito em parte para contrapor as nações pagãs predominantes em sua época. Então olha só, a primeira apresentação de Deus na sua palavra é o fato de Deus ter criado tudo no princípio. Então, no princípio, antes de todas as coisas, ou melhor, como quando todas as coisas vieram a existir, Deus. Esse é o nosso Deus. É a partir desse pressuposto, é a partir desse ponto de vista que eu começo a entender a lógica do mundo, ou que eu começo a enxergar o mundo. E olha só que coisa interessante, a narrativa de Gênesis 1 é uma contraposição daquilo que estava sendo vivido no Egito. É preciso que você lembre disso. Israel ficou 400 anos escravo no Egito, e durante esses 400 anos eles receberam influências filosóficas, religiosas, culturais. E quando então eles foram libertos do Egito, aquela história das 10 pragas, Moisés, etc, etc, eles saíram em direção à terra prometida, peregrinando pelo deserto. Moisés relembrou a eles, então é tido como Moisés a pessoa que registrou o Pentateuco. Moisés relembrou a eles essa realidade de quem Deus era. E quem Deus era? Ele era no princípio e Ele era o Criador. Esse é o ponto de partida da visão do mundo. Esse é o ponto de partida de uma cosmovisão cristã. Um Deus que é o princípio e o Criador. Isso precisa estar claro para nós, para que nós possamos ter uma cosmovisão clara. Continuando, olha só esse próximo slide, o que Michael Gorin diz. Uma cosmovisão bíblica precisa, portanto, começar com esse Deus, o Deus vislumbrado inicialmente no relato da criação e, em seguida, revelado muito mais plenamente ao longo do drama bíblico.
Uma cosmovisão se ocupa em explicar cuidadosamente como ver este mundo. Não é possível vê-lo sem entender sua relação correta com o Deus vivo, pois esse mundo foi criado por Ele, é sustentado por Ele, governado por Ele e permeado de sua presença, glória e revelação. Então, quando você olha a história da humanidade, o que a história da humanidade fez com o tempo foi justamente tirando Deus do centro, tirando Deus da referência do mundo, da referência da explicação do mundo e colocando o próprio homem. E agora, com o relativismo, até o homem foi tirado dessa relação, então não tem mais ninguém no centro. Mas olha só que coisa interessante, para o cristão, o ponto de partida da compreensão do mundo, da compreensão da humanidade, da compreensão da vida, é o fato de que Deus é o Criador, de que Deus é o sustentador e de que Deus manifesta a sua glória no mundo e através dele, revelando a Ele mesmo a todos nós. Meu irmão, se você não crer num Deus Criador, é impossível ter uma fé bíblica genuína, real e verdadeira. E aí a gente vai começando a se deparar com alguns problemas, porque, é claro, existem muitas discussões hoje. Mas será que o criacionismo é isso mesmo? Será que são 6 dias? Será que Deus criou tudo a partir do nada? Sim, segundo o relato bíblico, segundo uma cosmovisão cristã, sim, Deus criou tudo a partir do nada. Essa é a principal a verdade que você precisa ter guardada no seu coração, para você começar a entender a lógica desse mundo, ou começar a ver o mundo a partir de Deus. Outras discussões, elas nem são tão importantes assim. Eu diria, inclusive, a discussão se é dias, se são dias ou se são eras, se foram 6 dias literais ou não. Eu, pessoalmente, acredito em 6 dias literais, mas o importante, o fundamental, é crer num Deus criador. Agora, é claro que isso não poderia não ter discussão. Olha só o problema do deísmo. Olha o que Michael Gorin diz sobre essa questão. Os autores bíblicos sustentam que Deus não criou o mundo e então se afastou dele. Segundo o deísmo, Deus criou o mundo da mesma maneira como um meu Deus, me desculpa, vamos lá, vai dar certo. Como um relojoeiro cria o relógio. Todo o mecanismo necessário para o relógio funcionar de maneira autônoma está embutido nele, de modo que o próprio relojoeiro é dispensável. Olha só que coisa interessante, existe uma galera de uma filosofia chamada deísmo. Esses deístas assim conhecidos, eles dizem o seguinte: olha, tudo bem, eu admito que explicar a existência do mundo é muito difícil a partir da ciência, a partir da lógica filosófica, então eu quero admitir que o que é mais lógico, o que é mais sensato, é a ideia de que existe mesmo um Deus que criou todas as coisas. Mas uma coisa é falar que Deus criou tudo, outra coisa é Deus falar que Ele ainda governa sobre tudo. Aí não, aí já é demais. Então o deísta diz o seguinte: olha, tudo bem, eu admito, Deus criou, Ele existe, Ele fez, mas Ele não está interferindo em mais nada. Ele criou esse negócio aqui e foi embora. Por isso essa comparação com quem faz relógio, para não travar a língua aqui novamente. Então, o que acontece? Quando você faz um relógio, em tese, o relógio, você tem um mecanismo dele ali e ele vai funcionando. No máximo, ele vai acabar a bateria em algum momento, mas ele funciona sozinho, sem precisar mexer nele. E o deísta diz isso, que Deus criou o mundo e vazou. E isso não é o que a Bíblia diz, esse não é o relato, nem a narrativa bíblica, nem é o que a fé cristã nos impulsiona a ver, ou a maneira que a fé cristã nos impulsiona a ver o mundo. Mas pasmem, existem muitos cristãos que creem nisso, inclusive afirmam isso. Outro problema é o problema do dualismo, ou o problema da dicotomia. Olha só o que Walsh e Middleton dizem sobre isso. Quando as pessoas começaram a sentir as limitações do tal dualismo sagrado e secular, elas dizem que o evangelho deve ser tornado relevante para o restante da sociedade. Mas o que sempre querem dizer é que uma instituição, a igreja, deve se tornar relevante para outras instituições culturais, a família, a escola, o Estado e assim por diante. O dualismo permanece.
ainda temos duas instituições separadas, as quais devem ser, de alguma maneira, relacionadas. A vida está fragmentada. Então, o que é o dualismo? O dualismo é o seguinte: tudo bem, Deus criou o mundo, tudo bem, Deus governa sobre o mundo, mas não é sobre todo o mundo. Deus governa sobre uma realidade religiosa, espiritual. Então eu alimento o meu espírito, mas eu tenho uma vida particular, eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida secular, eu tenho uma vida que é minha. Esse dualismo tem absolutamente destruído os cristãos, destruído a maneira dos cristãos viverem no mundo. Aliás, eu diria que é isso que faz com que os cristãos sejam tão irrelevantes. Porque na igreja o cara vai, ele adora, ele louva, ele vê a Bíblia, ele ouve, ele chora, ele se derrama, ele se entrega, mas na segunda-feira já não tem mais isso. Ele tem uma dualidade na vida dele, vida espiritual, vida secular. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque na visão dele, Deus é assim. Deus criou e ele tem uma realidade espiritual aqui, mas ele não é governante. E aí, no máximo, a crítica que o Walsh e Milton estão dizendo aqui é o seguinte: no máximo que esses cristãos querem é que a igreja seja relevante. E aí, quando eles dizem assim, não, realmente, a igreja tem que ter um trabalho social relevante, a igreja tem que ter uma atuação na sociedade relevante, a igreja tem que influenciar sobre a política, sobre a família, sobre o Estado. Mas percebe, eles estão falando da igreja enquanto instituição, mas não da igreja enquanto pessoa. Ele não assume essa responsabilidade para si. É sempre a igreja realmente precisa atuar, influenciar e ser relevante. Mas eu não. Percebe a dualidade? Percebe que isso não é uma visão correta do Evangelho, nem de Deus? Mas continua, olha só, Heber Júnior, falando ainda sobre esse tema, ele diz assim: nós somos a igreja e nós somos parte da família, da escola, do Estado ou outra instituição cultural. Temos que refletir sobre as implicações do Evangelho para cada função que nós ocupamos na sociedade, antes de responsabilizar a instituição, igreja, por papéis que nós, indivíduos, deveríamos assumir. Ainda pensamos muito dicotomicamente. Nós estamos empurrando para a instituição a responsabilidade de ser relevante, de ser alguém que apresenta o Evangelho, mas estamos nos eximindo individualmente dessa responsabilidade, porque não nos sentimos responsáveis, porque nós cremos num Deus que criou o mundo, mas que só sustenta a igreja. Nós não estamos crendo num Deus que é realmente rei e que governa sobre todas as coisas. Percebe o tanto que é importante ter a visão correta da criação? Deus não só criou, como governa, como sustenta e manifesta o seu poder por meio da criação. Então nós estamos falando de um Deus majestoso, de um Deus que é absolutamente rei. E quem eu sou? Um súdito na integralidade do meu ser. A minha vida não é compartimentalizada, a minha vida não é fragmentada. Eu sou Vinícius. Aonde? Aonde estiver, com quem estiver, no momento em que estiver. A minha moral não é dividida. Deixa eu dar um exemplo para você do problema do dualismo, do problema dessa dicotomia. O problema é o seguinte: eu sou Vinícius, cristão em Cristo Jesus. Então, dentro da igreja, eu acredito que... Deixa eu dar um exemplo bem comum. Sonegar impostos é pecado. Então eu estou na porta da igreja, estou discutindo sobre esse assunto, eventualmente, e eu digo, não, realmente, nós precisamos, a igreja tem que falar sobre isso mesmo, não podemos sonegar imposto não, esse negócio aí é complicado, né? Deus fala que a gente tem que respeitar as autoridades. Mas eu, Vinícius, dono da minha empresa, eu digo o seguinte... mas assim, é porque a igreja também não está aqui dentro, eu não tenho nada a ver com a igreja, eu acho que a igreja ela tem que cumprir o papel dela mesmo, mas aqui é minha vida particular, aqui é minha vida empresarial, aqui é minha vida social.
Observe que Paulo vai justamente bater nessa tecla lá em Efésios, quando ele vai falar da relação de empregado e empregador, ou a relação de patrão e empregado, no caso lá, uma relação de dono e escravo. Ele vai dizer o seguinte: aquele que trabalhe como se fosse para Deus. O que Paulo está batendo ali? Nessa dicotomia. Por que eu preciso fazer o melhor, ainda que o meu patrão seja o pior? Porque o meu patrão verdadeiro não é aquele que está pagando o meu salário, mas é o Senhor. Porque na verdade é Ele que é rei, na verdade é Ele que governa, na verdade é Ele que está no governo de todas as coisas. E como que eu sei disso? Porque desde a criação, Deus anunciou assim. Ele se anunciou assim, Ele se revelou dessa forma, como Criador e sustentador de todas as coisas. O texto continua, olha só o que Joel Bick diz sobre esse assunto. Ofendemo-nos da insistência dos secularistas de que a religião é algo particular. Mas apesar disso, adotamos sistemas individualistas deles. Podemos ver prontamente como a nossa fé nos dá algo a dizer a respeito de certas questões morais, como aborto e casamento. Mas temos dificuldade para ver a importância da nossa fé para um plano de desenvolvimento urbano, políticas de impostos ou política internacional. Você já percebeu que a gente separa isso? Não, vida espiritual tem a ver com questões morais, família, homossexualismo hoje em dia está muito na moda aí discutir, aborto, questões sociais, morais, que a gente diz que são questões cristãs. Como se a administração de uma cidade não fosse uma questão cristã. Eu não preciso de Deus para ser um administrador, um representante do poder público. Eu não preciso de Deus para ser um professor universitário. Os valores morais, éticos que a Bíblia me ensina não fazem diferença nenhuma em como eu vou criar uma arquitetura para a cidade. Percebe como a gente dividiu? Espiritual, até família, tudo bem, é Deus. Agora o resto não tem nada que aprender com Deus. Como se Deus não estivesse presente nessas áreas. Como se nós literalmente tivéssemos departamentalizado Deus. Dessa vez eu não travei a língua. Como se Deus não tivesse presente em tudo. Não, Deus está... Eu quero falar com Deus, Ele está na ala C, na sala 102, no escritório lá. Ele trata sobre assuntos família, aborto, homossexualismo. Acabou. Não tem mais. Finanças. Não, Deus não tem nada a falar sobre finanças, não. Não, eu queria pensar sobre a questão economia de uma cidade. Não, questão econômica Deus não tem. Administração da saúde. Não, Deus não tem nada para falar com isso, não. Globalização. Não, Deus não interfere. Arte. Vocês estão entendendo? Meu irmão, se Deus é o Criador, Ele é a causa primária de tudo o que existe, inclusive arte, política, família, sociedade. E nós cristãos deveríamos ser aqueles que apresentam justamente os princípios norteadores de Deus para todas essas áreas, porque Deus é o princípio criador de todas elas. Sabe, uma das pessoas que mais entendeu isso com clareza foi um homem chamado Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, foi fundador da Universidade Livre da Holanda, e ele diz o seguinte, quando ele vai dizer sobre a criação como um organismo ordenado. Ele vai dizer o seguinte, olha só esse slide. Toda a vida criada necessariamente carrega em si uma lei para a sua existência, instituída pelo próprio Deus. Existem, por conseguinte, diretrizes de Deus para o nosso corpo, para o sangue que percorre as nossas artérias e veias e para os nossos pulmões, como órgãos de respiração. E até mesmo existem diretrizes de Deus na lógica para regular o nosso pensamento, diretrizes de Deus para a nossa imaginação no âmbito da estética e da mesma forma também diretrizes estritas de Deus para toda a vida humana na esfera da moralidade. Existem diretrizes de Deus para tudo,
Pastor, mas onde que Deus se encontra na química? Onde que Deus se encontra na física? Espera aí, quem que você acha que fez a lei da gravidade? Quem que você acha que criou o tempo em 24 horas, pôr do sol? Quem que você acha que criou a ideia da lua, que gira em torno do céu, mantém a rotatividade gravitacional, essa coisa toda? Quem você acha que colocou a Terra no lugar, dentro do sistema solar, que seria próximo o suficiente do Sol para receber os seus raios solares e não ser afastado demais para não congelar e poder existir vida? Quem você acha que criou os elementos químicos? Meu irmão, foi Deus. Foi Deus. Como você acha que o nosso sangue funciona? Como que o nosso coração, o nosso pulmão, como que os nossos órgãos funcionam? Qual a lógica de tudo isso? Foi Deus. Então sim, deveríamos olhar para Ele para aprender mais sobre todas essas coisas. Deveríamos, aliás, ver todas essas coisas a partir dEle. Quer ver um exemplo interessante? Eu estou aqui com um tablet, certo? Se o meu tablet quebrasse e eu tivesse acesso ao cara que inventou o tablet, se eu tivesse acesso a ele, o cara que inventou, ele sabe tudo, foi ele que criou esse negócio aqui. Quem você acha que eu deveria procurar para entender ou para consertar esse negócio aqui? Não era o cara que criou? E por que quando a gente está falando do mundo, da sociedade, da realidade das coisas, nós queremos resolver do nosso jeito? É por isso que está essa marmota aí. Um monte de cabo remendado, o mundo todo. Meu irmão, nós precisamos ter um olhar no Criador, a partir do Criador. E pasme, eu volto a dizer para você, cristãos têm dificuldade de ver assim. Cristãos têm dificuldade de ver assim. Continuando falando sobre essa criação ordenada, sobre esse mecanismo orgânico de Deus, que foi o mundo, olha esse próximo slide aí. Heber Júnior diz o seguinte: trabalho como outras estruturas embutidas na criação, faz parte de uma ordem criacional. Essa ordem é reconhecível como ilustrado no texto de Isaías 28. A passagem não fala que Deus comunica de forma especial ao fazendeiro cristão a maneira certa de plantar. Deus colocou no mundo agrícola que são possíveis de serem descobertas por todo aquele que explora essa esfera. Walters diz: essa capacidade de conhecimento fundamental da ordem da criação é a base do todo o entendimento humano, tanto na ciência quanto na vida diária. Então, quando você lê lá Isaías 28, você vai ver que Deus fala sobre o homem agricultor. E olha só, Deus não disse para o homem o seguinte: olha, você precisa fazer ali a parte de plantação na época X do ano, aguardar a estação Y, tem que esperar por tanto tempo para colher, o fruto maduro vai estar dessa forma, você tem que colher assim um assado. Não, Deus não fez isso. Sabe o que Deus fez? Deus criou ordens naturais, leis físicas e químicas, como a gente conhece hoje, para que o homem, e deu ao homem capacidade de compreender tudo isso, para que o homem pudesse plantar e colher do jeito certo, no tempo certo, na hora certa. Mas quem deu essa capacidade para o homem? Deus. Quem criou essas leis? Deus. É a partir de como eu compreendo isso então, meu irmão? A partir de Deus. Está vendo como o Deus Criador, ou ter a visão, a percepção real de que Deus é o nosso Criador, é absolutamente fundamental para a construção de uma cosmovisão cristã? Muitos de nós temos vivido a nossa vida profissional, social, como se Deus não fizesse parte dela, como se Deus não estivesse integrada a ela, por causa da dicotomia, o problema que falamos agora há pouco. Então a pessoa pega e vive ela de maneira separada, a vida religiosa, a vida espiritual, da vida social, a vida particular. E esqueceu que quem deu origem a tudo foi Deus, Ele é o Criador, e sem Ele eu não vou compreender da maneira correta essas coisas. Michael Gorin, ele vai dizer o seguinte: a criação não foi só ordenada, mas ela também foi muito boa.
Deus criou tudo com excelência. Olha só o que ele diz. Ao longo de todo o relato da criação, ouvimos repetidamente: Deus viu que isso era bom. E o clímax da narrativa: Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Meu irmão, Deus olhou para tudo e falou assim: eu caprichei, ficou top. Olha só o que Michael Corrin continua dizendo. Na perspectiva pagã, o bem e o mal fazem parte do próprio tecido do qual o mundo é constituído. Na perspectiva bíblica, o mal é como uma mancha no tecido puro da criação. Vem mais tarde, não é essencial à natureza. Isso aqui é fundamental. Nos próximos capítulos nós vamos falar sobre essa ideia da queda, da mancha, do pecado. Mas uma coisa que eu e você precisamos perceber já de imediato é que a criação de Deus, ela foi feita sem mácula, sem imperfeições. E quem diz isso? O próprio Deus. Ele mesmo olhou para a criação e falou assim: ficou muito bom, ficou muito bom. Meu irmão, imagina a complexidade da vida, a complexidade do funcionamento da vida. Que coisa extraordinária, do corpo humano, que coisa extraordinária. Deus olhou tudo isso e falou: ficou bom mesmo, hein? Ficou top, não tinha uma mancha, não tinha mal, não tinha nada de imperfeito na criação de Deus. Um outro autor, Bernard Zylstra, ele diz o seguinte: a criação é uma sinfonia em que encontramos uma variedade de criaturas, cada uma cantando os louvores do Criador de acordo com a natureza peculiar de cada uma. A resposta da criação, a palavra única e todo abrangente: servir-me, é, portanto, uma sinfonia de vozes em que cada tipo de criatura executa sua função singular num contexto indispensável do todo. Deus criou a coisa com tanta harmonia, de maneira tão perfeita, de maneira tão espetacular, que cada ato da criação, cada criatura, cada coisa criada, louva a Deus por meio da função para aquilo que ela foi criada. E o conjunto do todo é como uma grande sinfonia, uma grande orquestra, onde você vê os instrumentos tocando coisas diferentes, mas que juntas formam um lindo som harmonioso que glorifica o nome de Deus. Ah, meu irmão, isso aqui é espetacular. Só uma mente como a de Deus, só uma mente divina, perfeita, uma mente espetacular e poderosa como a do Senhor, poderia ter criado tudo dessa forma, de maneira tão detalhadamente perfeita e boa. Heber Júnior, ainda falando sobre a criação muito boa, ele diz o seguinte: os herdeiros de Dover foi um grande filósofo cristão, vale a pena você ler sobre ele, mostram que as estruturas da sociedade, ciência, comércio, arte, política e educação, estão fundamentadas na criação de Deus e, portanto, participar delas é obedecer às ordenanças do Senhor. Tudo é criacional, portanto é bom. E por que é bom? Porque Deus quer que a sua criação seja conhecida, ciência, cultivada, agricultura, apreciada, arte, governada, política, comunicada, educação, e assim a sua glória seja manifesta de múltiplas formas. Walsh e Middleton afirmam que a repetição da avaliação positiva da criação era muito bom. Deus repete isso diversas vezes. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Deus olha e diz: era muito bom. Meu irmão, olha só que coisa mais louca. A gente vive num mundo tão dicotômico dentro da igreja, que a gente crê o seguinte: para eu servir a Deus, o que eu preciso ser? Pastor. No mínimo, eu preciso tocar o instrumento. No mínimo eu preciso tocar na frente da igreja. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo na igreja: ah, pastor, eu não sei fazer nada não, eu não sei servir a Deus em nada não, porque eu não toco, eu não prego. Essas pessoas não compreenderam a totalidade daquilo que Deus criou e de Deus como Criador, meu irmão.
Olha que coisa fantástica e espetacular. Nós somos seres criados para glorificar a Deus por meio da própria criação. Deus quer que nós a conhecemos. Ciência, você pode glorificar a Deus conhecendo a criação e mostrando como essa criação aponta para Deus. Cultivando, você pode glorificar a Deus cuidando da criação, dando alimento. Você pode apreciar da arte, você pode glorificar a Deus expressando isso através da arte, cantada, tocada ou pintada, ou de qualquer outra forma. Você pode glorificar a Deus governando, ou seja, por meio da política, essa criação. Você pode glorificar a Deus educando, ensinando, comunicando essa criação e esse Criador. Tudo isso manifesta a glória de Deus. Pastor, então eu posso ser um vereador, um prefeito, um governador, uma pessoa de um poder público que glorifica a Deus no exercício da minha função? Não, meu irmão, você não pode ser não. Você tem que ser. Só dá para ser se você for alguém que glorifica a Deus. Se você não faz isso, se você não exerce essa função glorificando a Deus, porque você entende que Deus é Criador e que Ele permeou toda a existência social, toda a existência de todas as áreas, Ele é governante sobre tudo, então na verdade você não compreendeu o todo de quem Deus é, nem o todo do Evangelho, e o pior, você não exerce aquilo que você foi chamado para exercer. Ser um pastor ou ser alguém que serve em qualquer área da igreja, meu irmão, é mais uma função. Ela não é mais importante, nem menos importante, no sentido de glorificar a Deus. Não é. Pastor, mas me disseram o contrário. Eu sei. Alguém que tinha uma visão de dicotomia, alguém que não entendia a dimensão do que era um Deus criador, infelizmente pode ter te ensinado errado e gerou em você uma cosmovisão equivocada, frágil, rasa de quem Deus é. Mas eu espero que hoje você possa estar aprofundando isso e vendo como a criação é muito boa, como ela é ordenada, como ela é fantástica, como isso influencia a maneira de eu ver o mundo. Vamos lá, mais um tópico, a criação histórica. Então olha só, olha o que Michael Gorin diz, como é fantástico. Por fim, o primeiro capítulo de Gênesis descreve uma criação que não é estática, mas sim se move e se desenvolve historicamente rumo a um objetivo. Assim, a constância da ordem da criação é o desenrolar dinâmico dessa criação, e o desenrolar dinâmico dessa criação são essenciais para uma cosmovisão bíblica. Aliás, o desenvolvimento histórico só é possível porque Deus pôs a sua criação e se mantém fiel à sua palavra. Então, Deus criou o mundo com uma história, com um propósito, com um sentido, com uma direção. Ela tem um fim. Ele mesmo fala isso lá em Jó. Quando Jó está lá questionando e Deus vira para ele e pergunta, fala, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu estabeleci o início e o fim da vida? Onde você estava? Mostrando para Jó, eu sou o Deus Criador. Jó, aliás, isso é muito importante, uma das coisas que o livro de Jó nos mostra é como Jó, apesar de no capítulo 1 e 2 ser um servo fiel, ele mostra do capítulo 3 até o capítulo 38 como ele tinha uma cosmovisão errada de Deus, como ele entendia o ser de Deus de forma equivocada. E aí, a partir do verso 39, 40, 41, Deus vai mostrar para ele quem ele era. E como que Deus começa mostrando isso? Mostrando que ele é o Criador. São as primeiras perguntas que Deus faz para Jó. Jó, já que você é o sabichão, você sabe de tudo, você entende tudo, você conhece o mundo todo, deixa eu te perguntar, onde você estava quando eu lancei as águas do mar, quando eu estabeleci limites, quando eu lancei fundamento, quando eu lancei os céus, quando eu criei os peixes, quando eu criei as aves, quando eu criei os mamíferos e por aí vai. Onde vai que você estava? O que Deus está querendo mostrar para Jó? Jó, a sua cosmovisão está equivocada. Deixa eu trazer você para o rumo certo. Primeiro, você tem que saber quem eu sou. Eu sou o Criador.
Eu sou o que sustenta a vida, eu sou o que dá propósito na vida, eu sou o que determina a história. Eu tenho um plano para esse negócio aqui, Jó. Você está achando que está correndo aleatório? Não está, não. Tem um propósito, tem uma história acontecendo. Aliás, quando a gente vai para o livro de Apocalipse, e não só o livro de Apocalipse, Joel, Abacuque e tantos outros textos da Bíblia, Amós e tantos outros, vai nos mostrar que essa história tem um fim. Aliás, um fim glorioso para aqueles que creem em Deus e um fim horroroso para aqueles que rejeitaram o seu nome. Deus já deu o spoiler do fim do mundo, do fim da história, para tranquilizar e encorajar o nosso coração. E nós fazemos parte desse desenvolvimento histórico. E só existe esse desenvolvimento histórico por duas razões. Primeiro, porque o próprio Deus estabeleceu isso, pôs isso na essência da sua criação e mantém fiel a tua palavra. Porque se ele não era fiel àquilo que ele estabeleceu, aos planos dele, ao propósito dele, ao sentido da história que ele já escreveu e determinou, talvez aí o mundo já teria ido por água abaixo. Meu irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte: a criação não só é importante, como é fundamental para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Se Deus não é o criador e sustentador da criação, não existe fé cristã. Olha como isso é forte. Se você tem dúvidas sobre a criação, certamente a sua cosmovisão cristã, ela está distorcida em alguma situação. Talvez você seja deísta, né? Acredita que Deus, não, tudo bem, Ele criou, deu corda e foi embora. Ou você seja dicotômico, dualista, você separa isso, não, vida espiritual, vida particular, vida profissional e tal. Não, Deus com a família, beleza, com o trabalho não tem nada a ver. Quando nós vimos aqui que Ele mesmo é quem criou o trabalho. Então, meu irmão, a criação, ela não é só importante, como ela é fundamental para o desenvolvimento da sua cosmovisão cristã. E eu quero crer em Deus de todo o coração, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Que de alguma forma, nessa videoaula, a gente tenha contribuído com a sua vida, para que você possa construir uma cosmovisão cristã a partir do que o próprio Deus estabeleceu na palavra dEle. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador. Deus te abençoe, até a nossa próxima aula. Um abraço.